Olá, estamos iniciando mais um Destaque, uma produção da FGF-TV, veiculada pelo canal 14 da Multiplay. Hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios o Daniel Brandão. Ele possui graduação em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará e tem formação complementar na Joe Gilbert, que é a Escola de Desenhos Animados e Arte Gráfica de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ele é professor de um dos estúdios mais tradicionais de Fortaleza, o estúdio Daniel Brandão, e já ganhou 3 prêmios HQ Mix pela publicação Manicomics e realizou trabalhos para diversas editoras e revistas como DC Comics, Marvel, Abril e Maurício de Souza Produções. Daniel, mais uma vez, nós agradecemos a tua presença. Muito obrigado, a honra é toda minha, a alegria é toda minha de estar aqui para a gente conversar um pouco sobre quadrinhos, né? Ótimo. Daniel, para começar, conta pra gente como é que surgiu esse interesse pelo esse mundo mágico dos quadrinhos. Então, acho que como a maioria das pessoas que trabalham na área, esse interesse surgiu na infância, ainda como leitor, né? As minhas primeiras leituras foram histórias em quadrinhos, especialmente Turma da Mônica, Os Trapalhões e tal. Mas a coisa começou a mudar um pouco, assim, quando eu conheci os quadrinhos de super-heróis. Eu tinha 9 anos de idade, tinha uma revista nos anos 80 chamada Super Aventuras Marvel, que um amigo me apresentou e ele também desenhava, assim como eu. E a partir dali comecei a ter uma vontade muito forte de fazer aquilo, de contar minhas próprias histórias, de criar meus personagens. E foi a partir daí que eu realmente comecei a fazer alguma coisa com histórias em quadrinhos. Ainda sem ter a menor noção de que aquilo um dia poderia ser uma profissão, né? Aquilo para mim era mais uma brincadeira, era mais uma diversão da infância e da adolescência. A coisa só começou a acontecer mais no sentido de eu pensar seriamente em trabalhar com quadrinhos profissionalmente quando eu já cursava Direito e conheci a oficina de quadrinhos da UFC, que é um projeto de extensão do curso de Comunicação Social. Aí eu participei de uma seleção, fiz um curso lá dentro, né? E aí durante aquele curso, durante aquele processo, eu fui conhecendo o que era esse mercado de quadrinhos de verdade e conheci outras pessoas que tinham interesses semelhantes ao meu. E aí eu decidi o meu futuro, né? E não parei mais. Coisa boa. A universidade, graças a Deus, ela tem essas possibilidades, né? Eles te dão esses suportes, essas opções, né? E quais foram outras experiências dentro desse curso, dentro da universidade? Você se formou em jornalismo, não foi Pois isso? é, justamente, como eu conheci a oficina de quadrinhos, me apaixonei pela área, né? Eu vi que a minha faculdade de Direito não era exatamente o caminho que eu estava feliz, que eu queria seguir. E aí eu decidi mudar, decidi fazer um novo vestibular, eu fiz para comunicação social por isso, né? Na época não existiam tantas opções de cursos, não tinha tantas opções de faculdades em Fortaleza, mas eu gostei muito da minha experiência dentro da universidade, porque o curso de comunicação social, com habilitação em jornalismo, que foi o que eu fiz, ele tinha uma flexibilidade muito grande para em vários trabalhos, em várias linhas de estudo, eu consegui puxar para os quadrinhos, né? Sei lá, quando a gente foi estudar entrevista, eu consegui entrevistar pessoas da área dos quadrinhos, né? Quando a gente precisava fazer algum texto de pesquisa, eu poderia pesquisar sobre a história das histórias em quadrinhos no Ceará, por exemplo. Coisas do tipo. Então, assim, o meu TCC foi sobre quadrinhos, né? Então, durante os anos todos que eu passei na universidade, sempre que eu podia, eu puxava para a área que eu já estava atuando, que eu já estava trabalhando e que eu queria ficar para o resto da vida, né? O bom de você já entrar determinado ao que você quer é isso, né? Isso foi um grande privilégio, né? Assim, porque a maioria das pessoas entram na universidade muito novas. Sim, Eu também entrei muito novo, tanto sim, é que eu sim. entrei num curso e tive que mudar, né? E só lá dentro mesmo é que você vai começando a conhecer mesmo o seu caminho, né? Por isso que eu acho que é relativamente comum haver mudanças de cursos e tal. Acho que Sim, isso com certeza. não é demérito para ninguém. Contanto que você tenha sorte, no meu caso eu acho que foi sorte mesmo, de você descobrir cedo aquilo que você quer, né? Que você quer seguir, que profissão você quer seguir. Porque tem pessoas que chegam, eu tenho 41 anos, que chegam aos 41 anos ainda um pouco perdidos, ainda Sim, sem saber qual é a sua grande paixão, qual é a sua grande realização, né? sim, sim. E isso, graças a Deus, eu não posso reclamar. E a comunicação tem essa vantagem, assim, de que
ela é muito ampla, né? Você é um comunicador Isso. pode ser de várias coisas, mas você pode se focar em uma determinada área. Então, se você já tem isso em Exato, assim, mente... e casa muito bem com o que eu faço, assim, porque eu enxergo o trabalho e lido com o desenho como uma forma de comunicação. Quadrinhos, então, nem se fala, né? O quadrinista, para mim, ele é um contador de histórias. O texto vem antes da imagem, na nossa opinião, lá no nosso estúdio, né? Uhum. Nós valorizamos muito mais o texto do que a imagem. Então, tudo tinha muito a ver, muita ligação com a comunicação social, né? Uhum, entendo. Quando você terminou sua graduação, teve um estudo, você foi ter uma experiência de formação complementar fora também, né, nos Estados Unidos. Conta pra gente o que é que tu trouxe na bagagem, como foi essa experiência? Então, foi uma aventura, na verdade, assim. É, ah, Quando eu conheci a Joe Gilbert School, foi em 95. Eu estava nesse processo de migrar de uma faculdade para outra, mas é uma escola privada, cara, difícil acesso. Em 95 a gente não tinha internet da maneira que é hoje, né? Sim. Então, assim, foi um processo de 5 anos de preparação, de apoio familiar, de convencimentos, de planejamentos financeiros, etc., para que finalmente em 2000 eu conseguisse, junto com a minha esposa, a gente ir morar nos Estados Unidos e estudar nessa escola. Ela não estudou comigo, ela foi comigo para, enfim, já éramos casados, para me apoiar, né? Uhum. E eu não tinha ainda terminado a minha faculdade. Eu interrompi a faculdade para poder realizar esse sonho, né? Que era me formar na Joe Gilbert. Mas o curso, eu fiz metade do curso, por causa das Torres Gêmeas. Nossa, foi na época. Eu estava lá naquela época que 11 de setembro de 2001 aconteceu o atentado às Torres Gêmeas, e justamente nesse semestre específico minha esposa tinha voltado para concluir letras, e eu fiquei sozinho lá. Então minha família no Brasil ficou absolutamente desesperada, assim, Sem dúvida. né, com o que poderia acontecer, uma série de questões. Teve também a questão financeira, que pesou muito, ficou muito mais difícil se manter lá, né? Uhum. Eu estudava full time, não podia trabalhar, legalmente não podia trabalhar, então houve um disparo no câmbio do dólar, uma série de questões que me fizeram decidir voltar, né? E eu voltei no final de 2001, voltei depois do que aconteceu lá no 11 de setembro, e em 2002 eu já abri o estúdio com o meu nome, né? Uhum. Então foi ótimo, na verdade, deu super certo, né? Eu Uhum. tô trabalhando no mesmo local, com o mesmo estúdio já há 15 anos. E não me arrependo nem um pouco, assim, tá Sim. só boas notícias de lá para cá. Uhum, que coisa boa. Como que você descobriu essa escola fora? E como funcionou um pouco? Conta pra Foi gente as através de uma aulas. revista, na verdade, né? Assim, como eu já gostava de quadrinhos, eu acompanhava várias publicações e na época, nos anos 90, a gente tinha acesso a algumas publicações americanas, né? Uhum. Importadas. Então, tinha uma revista de notícias chamada Wizard, que não existe mais, mas que na época a Joe Gilbert anunciava lá, tinha uma propaganda na Wizard, né? E quando eu vi essa propaganda pela primeira vez, assim, meu olho brilhou, disse, caramba, é aqui que eu quero estudar, é aqui que eu quero me formar e tal. Realmente me parecia o suprassumo, o paraíso, assim, para quem gosta de quadrinhos. E realmente né? Eu Que consegui ter essa bom. experiência, consegui comprovar que é uma escola espetacular, de professores incríveis, fiz grandes amigos lá, cheguei a trabalhar com um professor durante muito tempo e tal, eu tive experiências muito, muito boas. No primeiro ano fui escolhido o melhor aluno da escola, Nossa, muito e, bom. e comecei a minha carreira profissional, digamos assim, internacional, né, publicando nos Estados Unidos, na época que eu estava na Joe Gilbert ainda, Uhum. né, porque até então eu tinha só trabalhado aqui no Brasil. Eu comecei profissionalmente mesmo em 96, fazendo Capitão Rapadura do Mino, e então só tinha publicado nacionalmente e tal, ou regionalmente, né, Uhum. e foi quando eu fui morar nos Estados Unidos estudar na Joe Gilbert que tive as primeiras oportunidades, ainda como desenhista assistente, de trabalhar num título da DC Comics, e de lá mesmo aí já tinha internet, a internet já estava Sim.
mais comum, mais popular. De lá mesmo eu fiz alguns trabalhos também nacionais importantes aqui para o Brasil, para boas editoras, né? Editora Abril, por exemplo, enfim, a Panini, sabe? Foi um caminho, Foi não um é? caminho que abriu muitas portas, na Uhum, verdade, uhum. né? Foi muito importante ter ido para lá, Uhum. muito importante, assim. É. Eu acho que minha carreira ela tem alguns marcos, né? Quando eu conheci a Super Aventuras Marvel aos 9 anos, quando eu conheci a oficina de quadrinhos aos 19 e quando eu fui para Joe Kubert com 24. Uhum. É, Foram pontos foram determinantes, né, pontos, porque... exatamente, foram 3 pontos de virada, assim, muito, muito importantes Uhum. para contribuir para o que eu sou hoje, né? Para o que eu Uhum. consegui conquistar hoje. Sem falar das pessoas, obviamente, né? Eu tô falando das coisas, mas Sim, as sim. pessoas foram muito mais importantes do que Aham. isso. Daniel, você já ganhou 3 prêmios HQ Mix pela publicação Money Comics. Fala pra gente desses prêmios, como é que funcionou, que prêmios foram esses, né? Legal, assim, eles são bem especiais porque o Money Comics ele foi criado ainda na época da oficina de quadrinhos. Uhum. Né? Quando eu fazia parte da oficina de quadrinhos ainda como aluno, como eu te disse, eu conheci outras pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu e a gente fez amizade muito rápido. E a oficina de quadrinhos era um lugar muito legal, mas que tinha algumas dificuldades de recursos, né? A publicação da oficina de quadrinhos, que é a P1, né? Não saía com uma regularidade muito grande e tal, porque às vezes faltava papel, às vezes faltava isso, aquilo outro, né? Crises aí que acontecem no nosso país. E aí, por conta disso, assim, a gente precisava de uma válvula de escape, a gente precisava de um lugar para publicar, e a gente resolveu fazer nós mesmos. Uhum. E aí eu, JJ Marreiro e Geraldo Borges, ficamos muito amigos, criamos a revista Money Comics, editamos a revista durante muito tempo, e ela teve 2 fases. Essa primeira fase até eu ir morar fora e estudar na Jill Gilbert, e uma segunda fase quando eu voltei. Quando eu voltei com muita saudade do Money Comics, sedento para editar novamente e tal. E a gente recomeçou ali nessa volta. E aí, justamente nessa volta, eu acho que a edição já tinha uma cara mais profissional, mais bacana, foi que ela começou a romper fronteiras assim pelo país e começou a ter reconhecimento e colaboradores de São Paulo, de outros Que lugares e bacana, tal. porque ela tomou uma dimensão, né? Tomou uma dimensão assim que a gente não tinha planejado. E nos deu 3 prêmios HQ Mix, né? Era uma categoria de melhor fanzine que nós ganhamos 3 vezes aí na primeira metade da primeira década do ano 2000. Uhum. Que eu não sei chamar assim o nome dessa década. Mas foi bem, bem importante assim pra gente. Também uma coisa que abriu muitas portas, né? Muitas portas mesmo. Sim, eu acredito. Mais recente também teve um outro prêmio que você ganhou, que foi o All Rio, não é? 2016. Isso, eu fiquei também muito feliz, assim. Esse foi muito especial porque a organização do evento é um evento chamado Geek Expo, que oferece esse prêmio, são 4 categorias, né? Revelação, destaque local, destaque nacional e tal. E me escolheram para destaque local e chamaram minha filha sem eu saber, né? Para dar o prêmio. E foi uma emoção muito grande, assim. Eu realmente não estava preparado para isso. Eu guardo com muito carinho, assim, essas conquistas, esses mimos, né? Esses reconhecimentos. Mas eu sempre tive, ainda bem, assim, uma noção muito clara de que são carinhos, são reconhecimentos, né? Nada além disso também. Isso não me torna absolutamente melhor do que ninguém. E quem não ganha, como eu já não ganhei várias vezes, né? Não é pior do que ninguém também, sabe? Assim, eu gosto muito de pensar coletivamente. Eu tenho a felicidade de sempre ter trabalhado com pessoas, com equipes, com outros artistas perto de mim. Então eu nunca consegui sentir nenhuma conquista dessa como sendo uma coisa pessoal enfim, ou tão especial assim. É uma alegria muito grande. Eu gostaria muito de ganhar mais, né? De abraçar mais pessoas enfim. Eu sou a favor de prêmios, né? Claro. Eu acho que o prêmio também ele é um incentivo para o seu trabalho, Um né? incentivo te dá um gás, né? Você diz assim, caramba, valeu a Tá dando pena, certo, tá dando né? certo. Tem alguém que se Sim. interessa por aquilo que você está fazendo e tudo mais.
Mas eu acho importante falar também que, assim, que não pode ter nenhum tipo de deslumbramento, né? Assim, você não pode achar que aquilo é algo tão importante, assim, ou mais importante do que de fato é, né? Que é um reconhecimento. Mas eu já passei por situações que não foram premiações, assim, que foram muito marcantes, talvez até mais marcantes do que as premiações em si, sabe? Assim, pessoas que entram em contato, que falam da importância do teu trabalho, e algumas transformações que você faz na vida daquela pessoa sem querer, sem conhecê-la. Mas quando você inspira alguém, né? Eu acho que isso é muito Alguém que se gratificante. inspira, alguém que quer te dar um abraço, alguém que quer um autógrafo teu. Isso para mim não tem preço, é uma coisa impressionante, assim. Ah, sem dúvidas. Tem algum desenhista, algum quadrinista que te inspira? Então, tem muitos, né? Muitos mesmo, assim. Quando me fazem essa pergunta, eu até digo assim, eu vou lhe poupar de todos os nomes, porque eu leio quadrinhos e gosto de quadrinhos desde os 5, 6 anos. Eu me alfabetizei ali no universo dos quadrinhos. E de lá para cá eu só acumulei desenhistas que eu gostava, né? Que eu gosto, né? Então, assim, quando me fazem essa pergunta, eu peço licença para fazer um recorte geográfico. Porque se a gente for falar do mundo todo, o programa vai acabar e eu não vou terminar a lista. Então, do recorte geográfico, eu gosto de citar as pessoas próximas de mim, aqui de Fortaleza, aqui do Ceará, que mais me inspiram, né? Então, eu posso citar o Al Rio, o professor Geraldo Jesuíno, que é o criador da oficina de quadrinhos da UFC, né? Pessoas que vieram numa geração anterior à minha na oficina de quadrinhos, que quando eu entrei na oficina de quadrinhos eu enxergava eles como grandes mestres e ainda enxergo, como Valber Feijó, Silas Rodrigues, Fernando Lima, né? São pessoas que eu nutro uma admiração e se tornaram meus amigos, né? Próximos de mim. JJ Marreiro Geraldo Borges, que construiu a carreira junto comigo, e a minha equipe que trabalha junto comigo hoje no estúdio, todos eles, assim, são pessoas que eles só estão junto comigo porque eu tenho uma admiração de fã mesmo em relação ao trabalho deles, né? Eu acho, sinceramente, que eles fazem um trabalho que eu jamais conseguiria fazer. Como professores, como artistas, né? Como pessoas também, são pessoas muito legais, muito generosas. E aí eu podia citar, sei lá, Blenda Furtado, Marcos Rosado, a Júlia Pinto, Juliana Rabelo, Rodrigo Mendes, são pessoas, Natália Garcia, são pessoas absolutamente extraordinárias, né? E aí eu sempre gostei de estudar, sempre fui curioso, né? Sempre gostei de cultivar bons relacionamentos. Aí eu acho que minha grande esperteza, se eu parar para pensar, foi estar atento para aprender com as pessoas próximas de mim. Então, todos os dias eu recebo aulas, assim, incríveis de arte, de quadrinhos e de vida mesmo. Tá atento, né? Você é um Estou profissional que... sempre atento, assim. Não só a essas pessoas, aos meus alunos também, sabe? Tenho alunos também que, graças a Deus, a grande maioria se torna meus amigos, mas durante o curso, às vezes com uma pergunta, com uma indagação, eu digo, caramba, que genial isso, É né? interessante isso, né? Do professor, muitas vezes ele Exatamente. aprende, tem uma troca, né? Ele aprende com o aluno também. Exato. Eu construo uma linha de pensamento, eu planejo uma linha de pensamento numa determinada direção e ele me puxa numa outra direção muito mais rica às vezes, né? Então isso tudo é muito bacana. Então essa sensação de estar aprendendo com essas pessoas próximas me gera uma gratidão muito grande. Que coisa boa. Daniel, assim, você citou vários nomes, né? Inclusive aqui do nosso estado. E como é que está o cenário aqui para as pessoas que querem trabalhar nessa área e que não dá para sair do estado ou do país? Como está o nosso cenário hoje? Eu quero começar dizendo que assim, o cenário ainda está longe do ideal, né? O mercado cearense ou brasileiro de quadrinhos ainda está longe do ideal. Mas eu sou um otimista incurável em relação a isso. E gosto de embasar essa minha fala com uma curta história. Quando eu comecei, em 1995 para 96, o mercado brasileiro de quadrinhos era um grande deserto. A gente só tinha um oásis, que era o Maurício de Souza Produções. Todas as grandes editoras não investiam em quadrinhos mais. As editoras de quadrinhos dos anos 80 tinham fechado as portas pós-Plano Collor, né? Então, assim, eu comecei num terreno extremamente árido. As pessoas diziam muito pra gente que era impossível
fazer e viver de quadrinhos. Então, o JJ e Geraldo gostávamos muito de um desenho animado antigo chamado Os Impossíveis. Então, nós criamos um selo nosso de quadrinhos chamado Os Impossíveis, assim. Já que todo mundo diz que é impossível, vamos fazer o impossível, né? Então, era tudo muito mais difícil, assim. A gente se correspondia por carta, sabe? Tinha que importar algumas coisas caras para ter acesso a umas publicações, né? No caso de estudar fora, eu fui em 2000, como eu lhe falei, mas eu tive que viajar para os Estados Unidos em 98 para ter acesso à escola, para fazer uma entrevista. Era tudo mais difícil, né? E aí, com a internet e com uma transformação que o país mesmo sofreu nos últimos tempos, assim, o terreno hoje é muito mais fértil. Né? Existe uma quantidade muito maior de pessoas fazendo quadrinhos aqui em Fortaleza, aqui no nosso estado. Foi feita uma pesquisa pelo Sebrae, 150 pessoas responderam, e 150 pessoas, o Sebrae e nós sabemos que é só uma parcela, né? Tem mais gente fazendo quadrinhos, trabalhando de alguma forma com quadrinhos aqui no estado. A coisa descentralizou, assim, tem pessoas fazendo quadrinhos com sucesso, sustentando bem no interior também, sabe? Sobral, Limoeiro, Juazeiro. Existem vários caminhos para você publicar hoje em dia. Editais governamentais, né? O financiamento coletivo. Se você quiser tirar do próprio bolso, financeiramente está muito mais acessível você conseguir uma gráfica. E hoje tem dezenas de editoras investindo em quadrinhos também, né? Editoras algumas exclusivas de quadrinhos, outras que eram grandes editoras de literatura e tal, que acabaram criando selos de quadrinhos para publicar quadrinho nacional. O que me faz concluir também é o seguinte, que com a internet e uma língua, um inglês, por exemplo, que você saiba ler e escrever, o teu mercado não é mais Fortaleza, não é mais Ceará, o teu mercado é o mundo, né? Por isso que existem tantos brasileiros, tantos cearenses publicando na Marvel, na DC, na Europa e tal, hoje em dia, justamente porque não tem mais essas fronteiras, elas todas foram sendo derrubadas. A internet trouxe isso, né, pra gente, que é fantástico, foi uma grande né? revolução, né? Foi uma grande revolução no mercado e até agora ele não deu sinais de que nada piorou, né? Na verdade, as coisas vêm se multiplicando ano a ano. Número de publicações, número de eventos, número de artistas, número de leitores, né? Tudo vem crescendo ano a ano. Estamos longe do ideal ainda, mas eu acho que esse pequeno histórico justifica o meu otimismo, né? Justifica a minha alegria hoje de ver artistas novos aí com um caminho pela frente muito bonito assim, a ser trilhado. Daniel, na sua fala você citou as revistas, que são grandes revistas, né, que é referência nos quadrinhos, que você teve publicações lá, que é com a Marvel, né, a Maurício de Souza, e teve algumas outras que você falou, DC Comics, não é? Fala pra gente como foi isso, deve ter sido uma grande satisfação, né, ter uma publicação sua. O que é que foi colocado de trabalho seu lá? Desde a infância, assim, meu grande sonho era trabalhar no mercado americano, fazer super-herói e tal, né? Eu era encantado por super-herói. E aí, em 2000, quando eu morava lá, quando eu estava estudando na Joe Kubert, eu recebi um convite de um professor meu, que era artista da DC Comics, para trabalhar como desenhista assistente dele, né? Também chamado de desenhista fantasma, porque a gente não tem crédito. E foi um grande aprendizado, assim. Eu trabalhei num título chamado Azrael por 8 meses. Não, por 6 meses. Foram 8 edições que a gente fez, mas foi em 6 meses. E aí, depois que acabou essa parceria, eu entrei nas grandes agências nacionais que cuidam da carreira da gente fora do país, né? Não ao mesmo tempo, não pode ser ao mesmo tempo, mas das agências locais ou nacionais, as maiores eu fiz parte, que foi a Art Comics, a Glass House Graphics, onde eu passei mais tempo, e por último a Impacto Quadrinhos. E através dessas agências eu tive a oportunidade de fazer vários trabalhos para fora, né? Fiz para uma editora chamada Dark Horse, fiz para outras editoras menores, fiz para uma editora egípcia chamada AK Comics, e tive a oportunidade de voltar para a DC e para a Marvel, mas não necessariamente fazendo quadrinhos. Eu fiz coleções de cards para eles, né? Fiz uma coleção de cards também para a empresa do George Lucas, de Star Wars e tal. Então, era fascinante poder desenhar aqueles personagens, assim,
X-Men, Quarteto Fantástico, Liga da Justiça e tal, sendo pago por isso, né? Eu achava isso inacreditável. É o sonho de criança se tornando realidade, né? Exatamente, se tornando realidade. Mas aí você vai crescendo e a tua cabeça vai também mudando, e teus planos vão mudando também. O que me fez tomar uma decisão que eu acho bem ousada, mas muito acertada, que foi em 2007 interromper esse processo, né? Em busca de uma qualidade de vida melhor, de uma proximidade maior com a minha filha, com a minha esposa, porque quando a gente trabalha para o mercado americano, meio que a gente não tem vida, né? A gente é de domingo a domingo e tal. E aí foi isso que começou a me aproximar de projetos autorais, de projetos que viviam engavetados, porque eu não tinha tempo, né? E aí eu consegui lançar, a partir de 2010, alguns projetos autorais muito importantes, assim, e que eu chego a ter mais orgulho deles até do que o período que eu trabalhei para fora, né? E o que eu tenho mais orgulho é o Liz, que é um quadrinho baseado na minha filha. Hoje ela está com 13 anos, mas quando eu criei ela tinha 6 anos de idade. Esse livro aqui eu até trouxe para vocês, que lindo, para mostrar, né? Primeiro eu lancei de forma independente, depois ele foi lançado pela Demócrito Rocha. E aí de lá para cá eu tive a oportunidade, enfim, aí esse trabalho acabou tendo uma repercussão legal. E aí em 2009, o Maurício Souza, ele fez 50 anos de carreira, né? E a Maurício Souza Produções teve uma ideia muito bacana, que foi lançar um livro convidando 50 artistas do Brasil todo para darem suas versões livres dos personagens do Maurício, como se fosse um presente para o Maurício, né? Uma homenagem a ele. E eu tive a alegria de ser escolhido dentre esses 50 artistas em 2009. Então eu participei desse livro aqui, é o MSP 50, o azul primeiro, né? Fez um grande sucesso, e aí foi lançado mais 2, e depois foi lançado um selo chamado Graphic MSP e tal, por causa desse projeto. E para mim era absolutamente inacreditável estar no mesmo livro que Angelique, que Laerte, que Ziraldo, sabe? Nossa, bacana. E eu fiquei assim, nossa, meu Deus, como é que lembraram de mim, né? No meio de tanta gente bacana. E poder desenhar os personagens do Maurício do meu jeito, sem ser no traço do Maurício, também foi uma coisa em que eu escrevi, desenhei, colori e tal, foi uma coisa autoral. É um privilégio, né? Exatamente. Os primeiros personagens que eu li na vida, né? Foram os do Maurício. E aí, vários anos depois, em 2009, eu pude fazer uma historinha para eles e ser pago também por isso. É uma coisa, assim, inacreditável. Daniel, a gente agradece, tá, a tua presença. A gente vai estar encerrando já nosso programa, mas deixa a tua mensagem para quem está assistindo a gente de motivação para as pessoas que têm interesse de atuar nessa área. Qual é o caminho que elas podem fazer, legal, né, para que isso dê certo? Eu acho que o primeiro passo é conhecer um pouco assim, os artistas locais, né? E aí para isso eu indico esse livro que saiu no final do ano passado, que eu ajudei a organizar, também pela Fundação Demócrito Rocha. Tem mais de 30 artistas cearenses contando histórias bem legais. Você vai ver aqui como o cenário está diferente, como o cenário está mudado, como existem várias oportunidades para você, com o seu traço, com a sua voz, com o seu jeito, contar as suas histórias, encontrar o seu próprio caminho. O que eu posso dizer também, assim, além de você conhecer os artistas, é você entender que o talento não é tudo. Né? Se você tem talento para desenhar, se você tem talento para escrever, massa, legal pra caramba, mas você também precisa estudar muito, você precisa criar um bom repertório e criar uma postura profissional, e desenvolver uma postura profissional, porque você vai ser um empreendedor, você precisa construir a sua carreira, e aí com isso em mente, internet, uma segunda língua, você tem tudo para dar certo. Tá bom, então muito obrigada pela tua presença, tá? Mais agradeço uma vez. muito o espaço, espero que o pessoal tenha gostado aí. É sempre um prazer falar sobre quadrinhos, sobre a profissão da gente. E o espaço fica à disposição para outras conversas, né? Que a gente sabe que tem muito mais que a gente pode falar sobre esse mundo. Tomara, é só chamar. Tá, ok? Nós estamos encerrando, então, mais um destaque. Continue conosco no canal 14 da Multiplay e até lá.